Graças para o Senhor a todos, boa noite. Nessa noite é nosso culto de missões. Aí eu gostaria de dar uma palavrinha sobre missões. E o tema dessa noite, a missão, ela vem de Deus e é para Deus. E para a gente usar só um texto introdutório, a gente poderia abrir em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. E após a leitura faremos uma oração. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esse dia, por mais esse culto, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco nesse momento, que a tua palavra entre em nossos corações, que possamos refletir sobre a missão e que venhamos amanhã fazer um ID com foco no Senhor, com as motivações que venham do Senhor. Que o Senhor abençoe essa ministração, que o seu Espírito Santo nos guie nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem é Jesus declarando que a seara, a colheita, é grande. Ou seja, os perdidos, eles são muitos a serem alcançados. Eles são como ovelhas sem pastor. E porém, são poucos os trabalhadores para fazer essa colheita. E quem são esses trabalhadores? Somos nós, aqueles que vão pregar as boas novas do reino. Todos nós somos chamados a evangelizar. Faz parte de todo cristão proclamar a palavra de Deus, proclamar o evangelho. Algo interessante que está no versículo 38, que às vezes a gente lê e passa despercebido. Diz assim: por isso peçam ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Quem é o Senhor da colheita? Deus. Que mande trabalhadores para sua seara. A colheita é dele, a seara é dele. Então os frutos é de quem? É de Deus também. Nós somos só trabalhadores enviados. A seara é dele e os frutos são dele. Pois se a colheita é do Senhor, os frutos também são dele. E os frutos, o Senhor tem posse da seara e dos seus frutos. E se a obra de evangelização é do Senhor, podemos pontuar algumas verdades bíblicas que a gente vai estar estudando nesse momento. O primeiro ponto o start da missão vem de Deus. O segundo ponto o objetivo da missão é render glória a Deus. O terceiro ponto os resultados da missão dão alegria para Deus. E essas verdades bíblicas devem servir de alicerce em nossa evangelização. Deve ser a nossa motivação e o nosso foco ao fazer o ID. Pois, como pessoas falhas, pecadoras, podemos colocar outras motivações que não sejam as motivações centrais do que Deus quer. Podemos pensar assim: eu vou evangelizar porque eu quero uma igreja cheia. Mas isso não é uma motivação correta. Podemos evangelizar porque eu quero mostrar serviço ao meu líder, ao meu Deus, que eu estou fazendo a obra. Não é a motivação correta. Faço o evangelismo, pois é um mandamento de Deus e eu devo obedecê-lo. É um mandamento.
mas eu vou entrar em mais detalhes mais para frente sobre isso. E como iremos analisar hoje, e como já vimos no texto de introdução, a obra de evangelização é do Senhor e seus frutos são dele. E o primeiro ponto é o start da missão. A missão, o evangelismo, brota do coração de Deus. E para refletir sobre isso, a gente devemos pensar como Deus, como Criador. Em Provérbios 16, 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Então tudo que Ele criou, tudo que Ele faz, tudo que Ele fez tem um propósito na nossa vida e em toda a criação. Deus é eterno, porém o universo foi criado em um determinado ponto do tempo. E você já se perguntou por que da existência de tudo que há? Porque tudo que existe tem um porquê. Em Romanos, a gente tem uma resposta sobre isso. Romanos 11:33 diz: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, e a ele seja a glória. Amém. Para sempre. Amém. Em João, em seu evangelho, falando sobre Jesus, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, as coisas, tudo que foi criado é dele, por ele e para ele. Essa é a resposta. Então, desde um átomo, uma molécula de água, uma formiga, o Sol, Lua, galáxias, planetas, tudo foi criado para Ele, para a glória de Deus. Tudo isso reflete o poder, a majestade, a beleza de Deus. Quantos de vocês já não olharam para o céu e viram como a natureza demonstra a força, a beleza de Deus? Glorifica a Deus da natureza, a criação. O ápice da criação de Deus é o homem. E por que será o homem o ápice da criação de Deus? Porque quando Deus criou o homem, foi o único ser vivente que Deus fez a sua imagem e semelhança. Existe alguma criatura que foi feita a imagem e semelhança de Deus? Nenhuma. E Deus, Ele sopra o fôlego de vida no homem. Quando Ele cria todas as coisas, o que Ele faz? Ele fala: haja isso, haja aquilo. E quando Ele cria o homem, Ele cria o homem e faz o que? Dá o fôlego de vida sobre o homem. E o homem, ele foi concebido para glorificar, adorar e servir a Deus. Porém, a entrada do pecado, a queda, fez com que o homem se desviasse desse propósito. Mas antes mesmo da criação do universo, Deus planejou a redenção e restauração do homem, à semelhança do divino. Então, portanto, o start da missão o start da missão de restauração do homem, ao plano inicial, a plena comunhão do homem com Deus, brotou de quem? Do coração de Deus. Se você acha que o ID é do nosso coração, não. Deus já planejou na eternidade a missão de evangelizar, de restaurar e fazer a plena comunhão do homem com Deus. Todo o ato da encarnação de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, brotou da onde? Do coração de Deus. Vem dele a obra da evangelização. Não somos nós que despertamos para o ID. Não somos nós que vamos e fazemos o ID. É Deus que coloca em nossos corações. Portanto, nenhum mérito a nós em fazer o ID. Somos enviados para a seara do Senhor. Somos os trabalhadores
enviados para a seara do Senhor. Deus nos usa como instrumentos para que os corações se convertam e sejam restaurados ao seu propósito inicial, que era qual? Adorar, servir e glorificar a Deus. E a primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster é: qual o fim principal do homem? E a resposta é certeira: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qualquer coisa ou objeto que não cumpra o seu propósito é o que? Descartável. É como a parábola que está em Lucas. Abra comigo, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, que é a parábola da figueira. Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 8, ao versículo 9. Diz assim: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ir este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. No versículo 7, ele dá uma informação muito importante. Já faz 3 anos que procuro fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Portanto, é descartável. Se você não está produzindo fruto, você é descartável. Portanto, a evangelização é obra de Deus para que pecadores arrependidos venham a conhecer Jesus Cristo, sejam restaurados ao propósito central da criação. Se o propósito central da criação é adorar a Deus, servir a Deus e glorificar a Deus, todo aquele que não está nesse propósito vai ser o que? Descartado. O segundo ponto, que é o objetivo da missão, é render glória a Deus. Glória na Bíblia significa peso da presença de Deus, riqueza, brilho, força, beleza de Deus, motivo evidente de suprema honra e admiração por Deus. Isso significa glória na Bíblia. Em Salmos 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É interessante analisar as coisas criadas por Deus e ver como elas são magníficas. E toda a beleza e força da natureza glorificam a Deus. Todavia, somente homens e anjos conseguem ver a glória de Deus na natureza e responder com o quê? Com louvor e adoração a Deus. Você já viu um animal adorando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus? Eles glorificam a Deus pela sua resplandecendo a majestade, a glória, a beleza de Deus, mas só o homem consegue responder com louvor e adoração a Deus. Somente criaturas inteligentes e racionais podem admirar o poder, a força, a majestade da glória de Deus. E quando homens e mulheres abraçam a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, e fazem a vontade dele, a glória de Deus resplandece neles em tamanho louvor, adoração e testemunho de vida. É que vocês podem ver nas pessoas que são cristãs, quando elas se convertem, você vê o que? Uma adoração a Deus, um louvor a Deus, um testemunho que glorifica o nome de Deus.
algo que não acontece nas demais criaturas. Portanto, o objetivo da missão do evangelismo é ver pessoas convertidas glorificando a Deus. E que novos crentes possam praticar o que Paulo escreve em Coríntios, que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, qualquer motivo que nos impulsione a evangelizar, a fazer o ID, que não seja Deus seja glorificado pelas pessoas, está errado. Igreja cheia, mostrar que pratica o ID para o seu líder, ou para Deus mesmo, são motivos que estão fora do objetivo central de fazer missões. Até a paixão por almas é um motivo nobre. Você ter misericórdia daquele perdido que não conhece a Deus é um motivo nobre? É um motivo nobre de evangelizar. Só que isso pode suplantar, deixar de lado o objetivo da missão, que é render glória a Deus. O objetivo principal é render glória a Deus quando você faz o ID. E o terceiro ponto, os resultados da missão dão alegria a Deus. A evangelização, a missão, com seus frutos, dão glória, dão alegria a Deus. Deus se alegra em ver a sua criação ser restaurada. E John Piper diz que Deus é infinitamente glorioso e infinitamente alegre. Então, ao mesmo tempo que Ele é infinitamente glorioso, ao mesmo tempo é infinitamente alegre. É uma coisa que nós não percebemos porque sempre lemos um Deus que é um pouco mais, digamos, rígido no Antigo Testamento, só que em passagem do Novo Testamento vemos que Ele é um Deus alegre. E para a gente poder analisar isso, abram comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nessa passagem temos 3 parábolas. E nessas parábolas, Jesus está confrontando os fariseus e escribas, porque eles são pessoas que não se arrependem dos seus pecados, enquanto os publicanos se arrependeram, e Deus se alegra por esses publicanos arrependidos. E a primeira parábola está do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, ao contar essa parábola, ao mesmo tempo que ele confronta os fariseus e os escribas que estavam a murmurar, ele demonstra algo espetacular, que é a alegria que há no céu. E tanto Deus como os anjos se alegram por um pecador arrependido. E terceira parábola que a Lili já comentou no comecinho do nosso culto, que é a parábola do filho pródigo, que está no versículo 11 a 32. E eu não vou ler, que é um pouquinho longo, mas resumindo, o filho pródigo é aquele filho que queria a sua herança antes do pai morrer. Ele pediu sua herança, o pai deu,
Ele foi, gastou toda a sua herança com bobagem, aí ficou sem dinheiro, aí ele se tocou que na casa do pai, se ele servisse como servo, ele teria o que comer em vez de estar sozinho. Ele volta para a casa do pai, ele se humilha e volta para a casa do pai. Aí quando o pai vê, o que ele faz? Sai correndo, abraça e o beija. E no versículo 32, quando o seu irmão vê toda aquela festa, que o pai restaurou todo o status do filho, vê toda aquela festa, ele fica indignado. Aí o pai vai convencê-lo a entrar nessa festa. No versículo 32, o pai diz assim: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele fala claramente, devemos o que? Festejar. Devemos o que? Alegrar-se. E nessa parábola tem simbologias. E quem é o pai nessa parábola? Algum palpite? Deus. Deus Pai simboliza, é simbolizado nessa parábola. E o filho pródigo é quem? Os pecadores perdidos. E exatamente no contexto é aqueles publicanos que eram pecadores, mas que se arrependeram dos seus pecados. E o filho mais velho é os fariseus e os escribas, que eram o quê? Justos aos seus próprios olhos. Eles achavam que estavam no caminho certo, fazendo a coisa certa, mas sem estar com a motivação centrada em Deus. E é exatamente porque essa parábola simboliza a Deus, o Pai, e o Pai fala, devemos o quê? Festejar e alegrar. É Ele que festeja, é Ele que alegra por um convertido, por um pecador arrependido que se volta a Deus. Deus tem prazer e alegria em restaurar pecadores e ao mesmo tempo, nessa mesma passagem, Ele quer compartilhar essa alegria conosco, de um pecador arrependido. E já parou para pensar que se Deus não tivesse nenhuma alegria, nenhum deleite pelo homem, faria sentido Ele dar Jesus Cristo, encarnar como homem, morrer na cruz pelos nossos pecados. Se Ele tivesse algum deleite, não tivesse nenhum deleite pelo homem, faria sentido Ele dar o seu próprio filho para morrer por nós? Então, ver os resultados da missão alegra a Deus. Ver novos convertidos alegram a Deus. E é algo que deve nos motivar a fazer o ID. E é interessante, né? Porque quem não gosta de ver alguém feliz ou alegre? No dia que eu quero ver minha esposa alegre, eu falo, vamos pedir uma pizza? Ela fica toda alegre. E é assim que nós somos. Nós gostamos de ver pessoas alegres. E você não gostaria de ver o teu Deus alegre? Aquele que te deu o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, para que possamos ter vida eterna com Ele? Do mesmo jeito que se nós amamos Deus e queremos ver alegre e fazer o ID e discipular pessoas, a fim de que se arrependam e volte a Deus. Esse é um resultado que agrada a Deus. São motivações que agradam a Deus. O ID começa nele, porque é do coração que brotou a missão, coração do Pai que brotou a missão. A motivação que devemos ter ao fazer o ID
é que pessoas glorifiquem o nome de Deus e que possamos alegrar o coração do Pai. E uma observação, está falando aqui, às vezes o ID é um mandamento, como está escrito em Mateus. Ir fazer discípulos de todas as nações. Perdão, estou confundindo. É um mandamento que Jesus deixou, o último mandamento que ele deixou, que está em Mateus 28, que todos nós sabemos que é o mandamento que ele deixou por último. E sempre quando uma pessoa está para ir embora, a coisa mais importante que ele deixa no final, as suas últimas palavras, tem um peso muito grande, que diz assim no versículo 18: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão, é um mandamento de Jesus. Só que porém, se a gente faz o ID só por obedecer, o mandamento é correto? Tem uma coisa muito importante que vem antes. A gente pode ver tanto no Antigo Testamento como no Novo. Abram comigo em Êxodo 20, quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Êxodo 20, quando Moisés sobe no monte, aí Deus dá os mandamentos, 10 mandamentos, e Moisés vai passar os 10 mandamentos para o povo. E no primeiro e segundo versículo, quais são as palavras de Deus? É o primeiro mandamento? Não. É o que? Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa de servidão. O que Deus quer mostrar primeiro? Ele deu a bênção. Ele não está dando o mandamento, está dando a bênção que ele tirou eles da escravidão do Egito. Antes dos mandamentos tem uma graça de Deus, a obra de restauração do povo hebreu, que foi feito exclusivamente por Deus. Foi Deus que libertou o povo. E o mandamento de Cristo, em que momento da vida terrena ele nos dá esse mandamento da grande comissão? Foi depois que ele cumpriu a obra da crucificação e ressurreição. Depois da bênção, ele nos dá o mandamento. Então, quando você faz do ID, você não faz porque é um mandamento. Você o faz porque você se sente grato pelo que ele já fez pela sua vida. E para concluir, resumindo, o chamado da evangelizar é Deus que coloca em nossos corações, pois a missão de restaurar a criação brotou no coração de Deus. Devemos refletir nossas motivações de fazer o ID, e qualquer motivação que não seja primordialmente render glória a Deus está fora do que é viver e servir a Deus. Se você já fez o ID por motivações egoístas ou não tão nobres assim, não se preocupe. É Deus que converte os corações. Deus pode usar um evangelismo com motivações erradas para alcançar pessoas. Em final, é Deus que converte os corações. E existe muitas pessoas que se converteram em igrejas totalmente tortas, só que quando Deus converte, Ele leva o seu filho para o caminho correto. E que venhamos a servir a Deus com o coração no foco e motivação que agradem a Ele. E por fim, o motivo que faz parte de render glória a Deus é dar alegria a Deus.
que é um dos motivos para a gente fazer o ID, é dar mais alegria ao nosso Senhor. Que possamos refletir sobre as motivações em nossos corações e que a motivação, o objetivo, o ânimo, a força de fazer o ID sejam de Deus, com o objetivo para Ele e com a glória somente para Ele. Amém? Vamos orar? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por esta palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por esta palavra, Pai. Esse introdutório, a gente poderia abrir em Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. E após a leitura, faremos uma oração. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esse dia, por mais esse culto, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco nesse momento. Que a tua palavra entre em nossos corações. Que possamos refletir sobre a missão e que venhamos amanhã fazer um ID com foco no Senhor, com as motivações que venham do Senhor. Que o Senhor abençoe essa ministração e que o seu Espírito Santo nos guie nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem é Jesus declarando que a seara, a colheita, é grande, ou seja, os perdidos, eles são muitos a serem alcançados. Eles são como ovelhas sem pastor. E porém, são poucos os trabalhadores para fazer essa colheita. E quem são esses trabalhadores? Somos nós, aqueles que vão pregar as boas novas do reino. Todos nós somos chamados a evangelizar. Faz parte de todo cristão proclamar a palavra de Deus, proclamar o evangelho. Algo interessante que está no versículo 38, que às vezes a gente lê e passa despercebido. Diz assim: por isso peçam ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Quem é o Senhor da colheita? Deus. Que mande trabalhadores para sua seara. A colheita é dele, a seara é dele. Então os frutos é de quem? É de Deus também. Nós somos só trabalhadores enviados. A seara é dele e os frutos são dele. Pois se a colheita é do Senhor, os frutos também são dele. E os frutos, o Senhor tem posse da seara e dos seus frutos. E se a obra de evangelização é do Senhor, podemos pontuar algumas verdades bíblicas que a gente vai estar estudando nesse momento. O primeiro ponto é: o start da missão vem de Deus. O segundo ponto é: o objetivo da missão é render glória a Deus. O terceiro ponto é: os resultados da missão dão alegria para Deus. E essas verdades bíblicas devem servir de alicerce em nossa evangelização. Deve ser a nossa motivação e o nosso foco ao fazer o ID. Pois, como pessoas falhas, pecadoras, podemos colocar outras motivações que não sejam as motivações centrais do que Deus quer.
podemos pensar assim, eu vou evangelizar porque eu quero uma igreja cheia, mas isso não é uma motivação correta. Podemos evangelizar porque eu quero mostrar serviço ao meu líder, ao meu Deus, que eu estou fazendo a obra. Não é a motivação correta. Faço o evangelismo, pois é um mandamento de Deus e eu devo obedecê-lo. É um mandamento, mas eu vou entrar em mais detalhes mais para frente sobre isso. E como iremos analisar hoje, e como já vimos no texto de introdução, a obra de evangelização é do Senhor e seus frutos são dele. E o primeiro ponto é o start da missão. A missão, o evangelismo, brota do coração de Deus. E para refletir sobre isso, a gente devemos pensar como Deus, como Criador. Em Provérbios 16, 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Então tudo que Ele criou, tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tem um propósito na nossa vida e em toda a criação. Deus é eterno, porém o universo foi criado em um determinado ponto do tempo. E você já se perguntou por que da existência de tudo que há? Porque tudo que existe tem um porquê. Em Romanos, a gente tem uma resposta sobre isso. Romanos 11:33 diz: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, e a ele seja a glória, amém, para sempre, amém. E João, em seu evangelho, falando sobre Jesus, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, as coisas, tudo foi criado, é dele, por ele e para ele. Essa é a resposta. Então, desde um átomo, uma molécula de água, uma formiga, o Sol, Lua, galáxias, planetas, tudo foi criado para ele, para a glória de Deus. Tudo isso reflete o poder, a majestade, a beleza de Deus. Quantos de vocês já não olharam para o céu e viram como a natureza demonstra a força, a beleza de Deus? Glorifica a Deus da natureza, a criação. O ápice da criação de Deus é o homem. E por que será o homem o ápice da criação de Deus? Porque quando Deus criou o homem, foi o único ser vivente que Deus fez a sua imagem e semelhança. Existe alguma criatura que foi feita a imagem e semelhança de Deus? Nenhuma. E Deus, Ele sopra o fôlego de vida no homem. Quando Ele cria todas as coisas, o que Ele faz? Ele fala: haja isso, haja aquilo. E quando Ele cria o homem, Ele cria o homem e faz o que? Dá o fôlego de vida sobre o homem. E o homem, ele foi concebido para glorificar, adorar e servir a Deus. Porém, a entrada do pecado, a queda, fez com que o homem se desviasse desse propósito. Mas antes mesmo da criação do universo, Deus planejou a redenção e restauração do homem, à semelhança do divino. Então, portanto, o start da missão o start da missão de restauração do homem, ao plano inicial, a plena comunhão do homem com Deus, brotou de quem? Do coração de Deus. Se você acha que o ID é do nosso coração, não. Deus já planejou na eternidade a missão de evangelizar, de restaurar e fazer a plena comunhão do homem com Deus. Todo o ato da encarnação de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, brotou da onde? Do coração de Deus.
vem dele a obra da evangelização. Não somos nós que despertamos para o ID. Não somos nós que vamos e fazemos o ID. É Deus que coloca em nossos corações. Portanto, nenhum mérito a nós em fazer o ID. Somos enviados para a seara do Senhor. Somos os trabalhadores enviados para a seara do Senhor. Deus nos usa como instrumentos para que os corações se convertam e sejam restaurados ao seu propósito inicial, que era qual? Adorar, servir e glorificar a Deus. E a primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster é: qual o fim principal do homem? E a resposta é certeira: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qualquer coisa ou objeto que não cumpra o seu propósito é o que? Descartável. É como a parábola que está em Lucas. Abram comigo, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, que é a parábola da figueira. Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 8, ao versículo 9. Diz assim: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ir este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. No versículo 7, ele dá uma informação muito importante. Já faz 3 anos que procuro fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Portanto, é descartável. Se você não está produzindo fruto, você é descartável. Portanto, a evangelização é obra de Deus para que pecadores arrependidos venham a conhecer Jesus Cristo, sejam restaurados ao propósito central da criação. Se o propósito central da criação é adorar a Deus, servir a Deus e glorificar a Deus, todo aquele que não está nesse propósito vai ser o que? Descartado. O segundo ponto, que é o objetivo da missão, é render glória a Deus. Glória na Bíblia significa peso da presença de Deus, riqueza, brilho, força, beleza de Deus, motivo evidente de suprema honra e admiração por Deus. Isso significa glória na Bíblia. Em Salmos 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É interessante analisar as coisas criadas por Deus e ver como elas são magníficas. E toda a beleza e força da natureza glorificam a Deus. Todavia, somente homens e anjos conseguem ver a glória de Deus na natureza e responder com o quê? Com louvor e adoração a Deus. Você já viu um animal adorando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus? Eles glorificam a Deus pela sua resplandecendo a majestade, a glória, a beleza de Deus, mas só o homem consegue responder com louvor e adoração a Deus. Somente criaturas inteligentes e racionais podem admirar o poder, a força, a majestade da glória de Deus.
E quando homens e mulheres abraçam a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, e fazem a vontade dele, a glória de Deus resplandece neles em tamanho louvor, adoração e testemunho de vida. É que vocês podem ver nas pessoas que são cristãs, quando elas se convertem, você vê o quê? Uma adoração a Deus, um louvor a Deus, um testemunho que glorifica o nome de Deus. Algo que não acontece nas demais criaturas. Portanto, o objetivo da missão do evangelismo é ver pessoas convertidas glorificando a Deus. E que novos crentes possam praticar o que Paulo escreve em Coríntios, que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, qualquer motivo que nos impulsione a evangelizar, a fazer o ID, que não seja Deus seja glorificado pelas pessoas, está errado. Igreja cheia, mostrar que pratica o ID para o seu líder, ou para Deus mesmo, são motivos que estão fora do objetivo central de fazer missões. Até a paixão por almas é um motivo nobre. Você ter misericórdia daquele perdido que não conhece a Deus é um motivo nobre. É um motivo nobre de evangelizar. Só que isso pode suplantar, deixar de lado o objetivo da missão, que é render glória a Deus. O objetivo principal é render glória a Deus quando você faz o ID. E o terceiro ponto, os resultados da missão dão alegria a Deus. A evangelização, a missão, com seus frutos, dão glória, dão alegria a Deus. Deus se alegra em ver a sua criação ser restaurada. E John Piper diz que Deus é infinitamente glorioso e infinitamente alegre. Então, ao mesmo tempo que ele é infinitamente glorioso, ao mesmo tempo é infinitamente alegre. É uma coisa que nós não percebemos, porque sempre lemos um Deus que é um pouco mais, digamos, rígido no Antigo Testamento, só que em passagem do Novo Testamento vemos que ele é um Deus alegre. E para a gente poder analisar isso, abram comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nessa passagem temos 3 parábolas. E nessas parábolas, Jesus está confrontando os fariseus e escribas, porque eles são pessoas que não se arrependem dos seus pecados, enquanto os publicanos se arrependeram, e Deus se alegra por esses publicanos arrependidos. E a primeira parábola está do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, ao contar essa parábola, ao mesmo tempo que ele confronta os fariseus e os escribas que estavam a murmurar, ele demonstra algo espetacular, que é a alegria que há no céu. E tanto Deus como os anjos se alegram por um pecador arrependido.
E terceira parábola que a Lili já comentou no comecinho do nosso culto, que é a parábola do filho pródigo, que está no versículo 11 a 32. E eu não vou ler, que é um pouquinho longo, mas resumindo, o filho pródigo é aquele filho que queria a sua herança antes do pai morrer. Ele pediu sua herança, o pai deu, ele foi, gastou toda a sua herança com bobagem, aí ficou sem dinheiro, aí ele se tocou que na casa do pai, se ele servisse como servo, ele teria o que comer em vez de estar sozinho. Ele volta para a casa do pai, ele se humilha e volta para a casa do pai. Aí quando o pai vê, o que ele faz? Sai correndo, abraça e o beija. E no versículo 32, quando o seu irmão vê toda aquela festa, que o pai restaurou todo o status do filho, vê toda aquela festa, ele fica indignado. Aí o pai vai convencê-lo a entrar nessa festa. No versículo 32, o pai diz assim: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele fala claramente, devemos o que? Festejar. Devemos o que? Alegrar-se. E nessa parábola tem simbologias. E quem é o pai nessa parábola? Algum palpite? Deus. Deus Pai simboliza, é simbolizado nessa parábola. E o filho pródigo é quem? Os pecadores perdidos. E exatamente no contexto é aqueles publicanos que eram pecadores, mas que se arrependeram dos seus pecados. E o filho mais velho é os fariseus e os escribas, que eram o quê? Justos aos seus próprios olhos. Eles achavam que estavam no caminho certo, fazendo a coisa certa, mas sem estar com a motivação centrada em Deus. E é exatamente porque essa parábola simboliza a Deus, o Pai, e o Pai fala, devemos o quê? Festejar e alegrar. É Ele que festeja, é Ele que alegra por um convertido, por um pecador arrependido que se volta a Deus. Deus tem prazer e alegria em restaurar pecadores, e ao mesmo tempo, nessa mesma passagem, Ele quer compartilhar essa alegria conosco, de um pecador arrependido. E já parou para pensar que se Deus não tivesse nenhuma alegria, nenhum deleite pelo homem, faria sentido Ele dar Jesus Cristo, encarnar como homem, morrer na cruz pelos nossos pecados. Se Ele tivesse algum deleite, não tivesse nenhum deleite pelo homem, faria sentido Ele dar o seu próprio filho para morrer por nós? Então, ver os resultados da missão alegra a Deus. Ver novos convertidos alegram a Deus. E é algo que deve nos motivar a fazer o ID. E é interessante, né? Porque quem não gosta de ver alguém feliz ou alegre? No dia que eu quero ver minha esposa alegre, eu falo, vamos pedir uma pizza? Aí ela fica toda alegre. E é assim que nós somos. Nós gostamos de ver pessoas alegres. E você não gostaria de ver o teu Deus alegre? Aquele que te deu o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, para que possamos ter vida eterna com Ele? Do mesmo jeito que, se nós amamos Deus e queremos
ver alegre e fazer o ID e discipular pessoas, a fim de que se arrependam e volte a Deus. Esse é um resultado que agrada a Deus. São motivações que agradam a Deus. O ID começa nele, porque é do coração que brotou a missão, do coração do Pai que brotou a missão. A motivação que devemos ter ao fazer o ID é que pessoas glorifiquem o nome de Deus e que possamos alegrar o coração do Pai. E uma observação está falando aqui, às vezes o ID é um mandamento, como está escrito em Mateus, ide fazer discípulos de todas as nações. Perdão, estou confundindo. É um mandamento que Jesus deixou, o último mandamento que ele deixou, que está em Mateus 28, que todos nós sabemos que é o mandamento que ele deixou por último. E sempre quando uma pessoa está para ir embora, a coisa mais importante que ele deixa no final, as suas últimas palavras, tem um peso muito grande, que diz assim no versículo 18: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão é um mandamento de Jesus. Só que porém, se a gente faz o ID só por obedecer o mandamento, é correto? Tem uma coisa muito importante que vem antes. A gente pode ver tanto no Antigo Testamento como no Novo. Abram comigo em Êxodo 20, quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Êxodo 20, quando Moisés sobe no monte, aí Deus dá os mandamentos, 10 mandamentos, e Moisés vai passar os 10 mandamentos para o povo. E no primeiro e segundo versículo, quais são as palavras de Deus? É o primeiro mandamento? Não. É o quê? Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa de servidão. O que Deus quer mostrar primeiro? Ele deu a bênção. Ele não está dando o mandamento, está dando a bênção que ele tirou eles da escravidão do Egito. Antes dos mandamentos tem uma graça de Deus, a obra de restauração do povo hebreu, que foi feito exclusivamente por Deus. Foi Deus que libertou o povo. E o mandamento de Cristo, em que momento da vida terrena ele nos dá esse mandamento da grande comissão? Foi depois que ele cumpriu a obra da crucificação e ressurreição. Depois da bênção, ele nos dá o mandamento. Então, quando você faz o ID, você não faz porque é um mandamento. Você o faz porque você se sente grato pelo que ele já fez pela sua vida. E para concluir, resumindo, o chamado da evangelizar é Deus que coloca em nossos corações, pois a missão de restaurar a criação brotou no coração de Deus. Devemos refletir nossas motivações de fazer o ID, e qualquer motivação que não seja primordialmente render glória a Deus está fora do que é viver e servir a Deus. Se você já fez o ID por motivações egoístas ou não tão nobres assim, não se preocupe. É Deus que converte os corações. Deus pode usar um evangelismo com motivações erradas para alcançar pessoas. No final, é Deus que converte os corações. E existe muitas pessoas que
se converteram em igrejas totalmente tortas, só que quando Deus converte, Ele leva o seu filho para o caminho correto. E que venhamos a servir a Deus com o coração no foco e motivação que agradem a Ele. E por fim, o motivo que faz parte de render glória a Deus é dar alegria a Deus, que é um dos motivos para a gente fazer o ID, é dar mais alegria ao nosso Senhor. Que possamos refletir sobre as motivações em nossos corações e que a motivação, o objetivo, o ânimo, a força de fazer o ID sejam de Deus, com o objetivo para Ele e com a glória somente para Ele. Amém?